Aula 198. Liberdade. Esse é o tema. Liberdade. Ouça Bocage. Liberdade querida e suspirada, que o despotismo acérrimo condena. Liberdade a meus olhos mais serena que o sereno clarão da madrugada. Atende a minha voz, que geme e brada, por ver-te, por gozar-te a face amena. Liberdade gentil, desterra a pena em que esta alma infeliz jaz sepultada. Vem, ó Deus imortal, vem, maravilha, vem, ó consolação da humanidade, cujo semblante mais que os astros brilha. Vem, solta-me o grilhão da adversidade, dos céus descende, pois dos céus és filha, mãe dos prazeres, doce liberdade. Nesse soneto, ou melhor, este soneto, eu retirei de Sonetos de Bocage, de Maria João Rodrigues e Valdemiro Rodrigues. É uma apostila portuguesa, da Sebenta, de português. Então vamos lá ver. Observou que a liberdade surge tal qual uma libertação do corpo e da alma, personificada, divinizada, tendo os adjetivos positivos a caracterizar essa liberdade. Olha os adjetivos com que o autor trabalhou cuidadosamente. A liberdade querida, suspirada, serena, gentil, deusa imortal, maravilha, consolação da humanidade, brilhante, filha dos céus, mãe dos prazeres, doce. É um soneto distribuído em 2 quartetos e 2 tercetos, sonetos com versos heróicos, com pausa na 6ª e na 10ª sílaba, a maioria. As rimas ricas, só podia ser com Bocage, ricas. Rima rica é aquela que se faz, que se constrói com palavras de diferentes classes gramaticais. Por que rica? Porque é difícil. Pobre é quando a mesma classificação, 2 substantivos, dor e amor, revolução e opinião, são processos fáceis. Mas olha o que ele faz. Suspirada, adjetivo. Madrugada, substantivo. Condena, verbo. Serena, adjetivo. Brada, verbo. Sepultada, adjetivo. Amena, adjetivo. Pena, substantivo. Maravilha, adjetivo. Brilha. Adversidade e liberdade, tudo bem. Pobre, mas no entanto, brilha. E filha, rica. No poema anáforas em excesso. Anáfora é a repetição de palavras. E essa repetição é para produzir no espírito de quem ouve impressão mais forte. Ele está falando da liberdade. Então, olha a repetição. Liberdade querida e suspirada. Depois, liberdade meus olhos mais serena. E depois, liberdade gentil, desterra a pena. Vem,
vem, ó Deus imortal. E depois, vem, ó consolação da humanidade. Isso nós chamamos nomes de anáfora. Observa, vem, ó consolação da humanidade. Dizendo consolação da humanidade, em lugar de liberdade, ele pratica uma perífrase. Ou seja, várias palavras quando bastaria uma. Se ele dissesse, vem, ó liberdade, teria o mesmo sentido. Posto que consolação da humanidade é a liberdade. Perífrase. Hipérbato, pequenas inversões de propósito para produzir adequadamente um ritmo ao verso. Ouça, cujo semblante mais que os astros brilha, dos céus descende, pois dos céus és filha. Cujo semblante brilha mais que os astros. E depois, descende dos céus, pois dos céus és filha. O imperativo está presente no texto. O verbo conjugado no modo imperativo. E de propósito, é ordem, é comando, é revolução, é ideia contra todo tipo de tirania, de despotismo, todo tipo de ditadura. Então, é uma ordem. O verbo está no imperativo, veja comigo. Atende a minha voz, que geme e brada. Liberdade gentil, desterra a pena. Vem, ó Deus imortal, vem maravilha. Vem consolação da humanidade. Vem soltar-me o grilhão da adversidade e dos céus descende, pois do céu és filha. Ele usou então o verbo no imperativo na pessoa tu. Se ele usasse a pessoa você jogaria então todos os verbos para o presente subjuntivo, porque de lá é que sai o imperativo da terceira pessoa. Então atenda minha voz, desterre, venha. Apóstrofe é uma invocação. Deus, ó Deus, a morte já se aproxima. Deus, ó Deus, é uma apóstrofe. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio se é pecado. Apóstrofe. Geralmente a apóstrofe é muito mais eloquente quando o chamado não pode responder ao pedido. Está distante. O caso aqui, mais ainda, porque ele está personificando a liberdade. Apóstrofe. Então veja, liberdade a meus olhos mais serena. Vem, ó Deus imortal. Vem, ó Deus imortal. Vem, maravilha. Vem, ó consolação da humanidade. Mãe dos prazeres, doce liberdade. Conversando com ela, personificação. E daí então apóstrofe, porque é invocação. Há comparações que podem marchar para a metáfora, comparações expressivas. Liberdade de meus olhos mais serenas que o sereno clarão da madrugada. É a comparação. Cujo semblante mais que os astros brilha. Outra comparação. A hipérbole, o exagero da verdade, para produzir no espírito de quem ouve uma impressão mais forte, está presente no texto. Liberdade aos meus olhos mais serena que o sereno clarão da madrugada, em que esta alma infeliz jaz sepultada, cujo semblante mais que os astros brilha, dos céus descende, pois dos céus és filha. Hipérbole, exagero de expressão. Essa é a poesia de Bocage sobre liberdade. Correção dos exercícios da aula passada. Vamos lá ver a solução? É o retrato de Mônica e azulejando a vida. 20 perguntas
É um texto em prosa, da escritora Anderson e do nosso Prata, no Brasil. Alternativa A responde as questões 7, 8, 11 e 20. Alternativa B responde as questões 1, 3, 10 e 12. Alternativa C, 5, 14, 17 e 18. Alternativa D de dado, 4, meia dúzia, 16 e 19. E a alternativa E de elefante, 2, 9, 13 e 15. Está feito o exercício, vocês acertaram 80% das questões. Tenho certeza. Vai fazendo exercício. É muito importante ler um texto e interpretar. Observa se no final de nossos cursos você já tenha lido 100, 150 textos. Isso é uma alta cultura de vários autores nacionais e portugueses, né? Brasileiros e portugueses, poesias e prosa. Isso é muito importante para o seu desenvolvimento intelectual. O tema de hoje é liberdade. Auriverde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas a esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Essa estrofe, extraída do Navio Negreiro, foi eleita num inquérito realizado entre intelectuais e artistas em 1934, pela A Noite Ilustrada, então, um jornal, foi eleita por aquela comunidade intelectual a estrofe mais bonita dos poemas da língua portuguesa. Essa estrofe que eu acabei de declamar. E, de fato, é linda. Vamos ver. Auriverde, pendão da minha terra. Esse minha é um possessivo, mas ele está numa conotação maior do que a posse. Olha a diferença, o meu lápis, a minha caneta, tudo bem, mas minha terra é minha gente, é meu povo, é o lugar em que nasceu, é minha pátria. Não há um sentido de propriedade, é um sentido espiritual. Esse possessivo é muito expressivo. Minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança. Bem, colocando o verso, repetindo a palavra B, de brisa, de Brasil, de beijo e balança, eu percebo o balançar da bandeira, a aliteração. Quer dizer, ele está dizendo que a bandeira está balançando, mas numa comunicação secundária, o próprio som é de balanço, que a brisa do Brasil beije e balança. E como é que essa bandeira bate no vento? Como é que o vento move essa bandeira? De que jeito? Beijando. Que a brisa do Brasil beija e balança. Estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas a esperança. Essa bandeira encerra a luz do sol e encerra ainda as promessas divinas da esperança. Por coincidência ou não do autor, ou por vontade ou não do autor, a bandeira só é hasteada à luz do sol. Ela encerra a luz do sol e encerra as promessas divinas da nossa esperança. Nós temos que ter esperança na nossa pátria, no nosso país, na nossa gente, no nosso povo. Tu, que da liberdade após a guerra, e essa guerra é a Guerra do Paraguai, que nós vencemos. Tu, que da liberdade após a Guerra do Paraguai, foste hasteado nos heróis da lança, na lança dos heróis, hasteada,
antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Antes perdida a guerra, antes sufocada na guerra, do que servir a um povo de mortalha. E essa palavra mortalha é perfeitamente uma antítese de auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beijo e balança, mortalha. Antes, a bandeira da minha gente, a bandeira do meu povo, auriverde pendão da minha terra, mas presidindo e protegendo a escravidão, é mortalha. Há um anacoluto no texto muito interessante. Anacoluto é quando uma palavra não tem função sintática no texto. Pode dar um sentido ao texto, mas ela está sem função sintática. Por exemplo, a vida, não me importo muito com ela. A palavra vida ficou fora do texto. Não tem classificação. Não é nem sujeito, não é objeto direto, não é nada, está fora. Eu? Que me importa a vida? Esse eu está fora do texto. Isso nós chamamos de anacoluto. Tua irmã, recordo-me dela com saudade. Essa tua irmã está fora do texto, sintaticamente. Ou como diz Padre Vieira, os 3 reis, é tradição da igreja que um era preto. É tradição o quê? Que um era preto. Tradição de quem? Da igreja. E os 3 reis? Sintaticamente não está no texto. Só se ele dissesse entre os 3 reis ou dentre os 3 reis, é tradição da igreja que um deles era preto. Aí tudo em ordem. Isso é anacoluto. O anacoluto aí no texto é: tu antes te houvessem roto na batalha. Observa como é expressivo. Ele está elogiando a bandeira no início. Está elogiando a bandeira. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. De repente, ele vai sufocar a bandeira. Tu antes te houvessem roto na batalha. Por que ele praticou anacoluto? Porque ele tirou a bandeira psicologicamente do seu espírito. Ele tirou a bandeira da sua alma. Ele tirou a bandeira do seu propósito. E, por conseguinte, na frase, a bandeira está deslocada do texto, sem função sintática, porque é isso que ele quer. Tu antes te houvessem roto na batalha. Anacoluto, de propósito, para mostrar que eu afasto a bandeira da minha alma, então no texto eu afasto o termo da oração. Houve uma peça teatral aqui em São Paulo, famosa, 1967, Paulo Autran, uma peça escrita por Milor Fernandes, em que Paulo Autran declamou esse texto na plateia. Era um texto chamado Liberdade, Liberdade, uma peça teatral. Ela foi reproduzida recentemente no Teatro da FAAP. Recentemente, eu digo, no ano 2016. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto não é só contra a escravidão. Quando Paulo Autran declama esse texto numa peça teatral, ele não está falando agora contra a escravidão, porque não há escravidão no Brasil. Ele está pregando contra toda a tirania que existe aqui e acolá, na pátria ou fora da pátria, em qualquer lugar que exista tirania, o governo autoritário, o governo antidemocrático. Cabe a poesia de Castro Alves, porque é um grito de liberdade. Por isso que Paulo Autran declamou numa peça teatral esse texto, Auriverde pendão da minha terra. Observe a posição da palavra liberdade. Onde é que ele colocou a palavra liberdade? No texto. Veja a posição geográfica da palavra liberdade. Onde ele colocou? No centro. No centro. No centro o poema.
Tudo gira em torno da liberdade. É alguma coisa girando e a liberdade no centro do poema, precisamente no centro do poema. São 8 versos, ele colocou no quinto verso e no centro do quinto verso. Ela está no centro, dizendo que é importante, inclusive no texto, inclusive na frase. O texto faz parte do Navio Negreiro, em que o poeta, após a Guerra do Paraguai, declama essa poesia na Faculdade de Direito São Francisco, após a Guerra do Paraguai, numa festividade comemorando o término da guerra e a vitória do Brasil. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, seu delírio ou se é pecado tanto horror perante o céu? Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas e teu manto esse borrão? Raios, noites, tempestade, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. E existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infame cobardia e deixa tripudiar no mastro como bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é essa que impudente na gávea tripudia? Chora, musa, e chora tanto que o labor te lave no teu pranto, auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beije e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas a esperança. Tu, que da liberdade após a guerra fosse hasteado dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que extingue nesta hora o brigue imundo. O trilho que Colombo abriu nas vagas como íris um pélago profundo, mas é infâmia demais. Da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta de teus mares. Tema liberdade, não podemos esquecer de Antero do Quental. Antero do Quental, um poeta socialista, quer dizer, socialista de carteirinha, né? Inscrito no Partido Socialista Português, político, arrebatador. Então ele tem uma poesia sobre liberdade. A poesia é a um poeta, e uma frasezinha embaixo em latim, surge e ambula, ou seja, levanta e anda. Levanta-te e anda ao poeta. Vamos ver? Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno, acorda! É tempo. O sol, já alto e pleno, afugentou as larvas tumulares. Para surgir do seio desses mares, um mundo novo espera só um aceno. Escuta. É a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem. São canções, mas de guerra, e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, sonhador, faze espada de combate. Antero do Quental acha que a poesia tem que ser engajada, poesia social, é o que ele demonstra nesse poema, pelo menos nesse poema, poesia social. O poeta tem que tomar um partido ideológico junto à multidão, porque ele é luz, o poeta é a alma, o poeta é o espírito, o poeta sabe, o poeta conhece, principalmente porque ele tem sensibilidade. Olha aqui os verbos eloquentes. Ao poeta ele diz, acorda, e depois, escuta, e depois, ergue-te. É a revolução.
Acordar, escutar e erguer. Quando acorda, por que acorda? Porque é tempo, o sol já alta e plena, afugentou as larvas tumulares, para surgir dos seios desses mares um novo mundo. Está esperando, acorda, está esperando o seu manifesto, a sua vontade e a sua presença. Acorda? Então escuta. Escuta o quê? Acordou? Entrou para a luta? Escuta o quê? Escuta a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem. São canções mais de guerra e são vozes de rebate, de luta. Acordou? Escutou? Então ergue-te, pois, soldado do futuro, e dos raios de luz do sonho puro, faze, sonhador, espada de combate. Olha que imagem linda. Faça espada de combate do quê? Dos raios de luz do sonho puro. O poeta João de Deus, contemporâneo de Antero do Quental, que nasceu em 1830 e morreu em 1896. Ele é de Algarve e morreu em Lisboa. João de Deus. Cursou a Faculdade de Direito de Coimbra. Demorou para se formar, mas cursou a faculdade. Era mais boêmio, sempre com violão, tocando música e cantando. Diz a tradição que nunca fez um comício, não pediu um voto, só tocava violão e declamava poesia, e foi eleito deputado. Quer dizer, tinha um prestígio enorme, então, junto à intelectualidade de Coimbra e Lisboa. Um grande cantador, um grande poeta. Ele vai falar com Antero do Quental. Aliás, a poesia é dedicada a Antero do Quental. Ele vai responder o que Antero do Quental está propondo. Tal é a confiança que te inspira estes reis, estes povos, essa gente, que é para o céu que apela e se retira tua alma já de triste e descontente. Mas Deus, então, seria ou importante ou seria um Deus bárbaro? Mentira! Não pode suspirar eternamente quem há já tantos séculos suspira. Vai ganhando terreno a luz brilhante, luz toda liberdade e todo amor que há de salvar o mundo agonizante. A palavra, esse verbo criador, há de fazer que um dia, e não distante, só o nome do império inspire horror. Exercício para o próximo vídeo. Eu vou dar um poema para ser interpretado. 2 poemas, 20 questões. Um poema é de Cruz e Souza. Você vai ler com calma e vai responder 10 perguntas. Depois, uma poesia de Bandeira. O tema dos 2 é a lua. Cruz e Souza, monja. Ele chama a lua de monja. Ó lua, lua triste, amargurada, fantasma de brancuras vaporosas, a tua nívea luz siliciada faz murchecer e congelar as rosas. Nas flóridas searas ondulosas, cujas folhagem brilha fosforeada, passam sombras angélicas, nivosas, lua, monja da cela constelada. Filtros dormentes dão aos lagos quietos, ao mar, ao campo, os sonhos mais secretos que vão pelo ar noctúmbulos pairando. Então, ó monja branca dos espaços, parece que abres para mim os braços, fria, de joelhos, trêmula, rezando. Coisa linda. Cruz e Souza. Mas o problema é que a Lua foi conquistada pelo homem em 1969.
Então, já que foi conquistada pelo homem em 69, lá vem Manuel Bandeira, que vocês vão ler e vão interpretar também. Satélite. Fim de tarde. No céu plúmbeo, a lua baça paira muito cosmograficamente satélite. Desmetaforizada, desmitificada, despojada do velho segredo da melancolia. Não é agora o golfão de cismas, o astro dos loucos, dos enamorados, mas tão somente satélite. A lua desse fim de tarde, demissionária de atribuições românticas, sem show para as disponibilidades sentimentais. Fatigado de mais-valia, gosto de ti assim, coisa em si, satélite. Ler as duas questões, os dois poemas, e responde as 20 questões. Se não fizer, o professor vai ficar bravo. O professor vai ficar bravo. Observa que eu perdi um tempo, sentei, elaborei questões e ganhei tempo. Ganhei tempo, porque eu tenho certeza que eu estou ensinando. E tenho certeza que esse ensinamento é indispensável para a sua vida intelectual. Indispensável. O tema dessa aula foi liberdade, já que eu comecei com Bocage, eu faço um desfecho com Bocage. Liberdade, onde estás? Quem te demora? Quem faz que o teu influxo em nós não caia? Por que, triste de mim, por que não raia já na esfera de Lísia a tua aurora? Da santa redenção é vinda a hora a esta parte do mundo que desmaia. Oh, venha! Oh, venha! E trêmulo descaia despotismo feroz que nos devora. Eia! Acorde ao mortal que, frio e mudo, oculta o pátrio amor, torce a verdade e infingir, por temor, empenho e estudo. Movam nossos grilhões da tua piedade. Nosso numen tu és, e glória e tudo, mãe do gênio e prazer, ó liberdade. A minha pátria é a língua portuguesa.